E aí galera, beleza? Hoje nós vamos falar de um tema muito recorrente no Enem. Vi algumas pesquisas aí, cerca de 9,9% das questões do Enem ao longo desses anos todos foram sobre República Velha, no Brasil, claro. E aí, escolhi alguns pontos principais para abordar desse momento, mas principalmente o coronelismo, que é um dos temas bem recorrentes. Depois a gente aborda outras ideias também. Mas a República Velha ela vai acontecer de 1889 a 1930. Né? É um período aí de praticamente 41 anos de história. Ela vai surgir após um longo período de um Brasil monárquico e que, de certa forma, vão surgir novas instituições, novas estruturas sociais que no Brasil monárquico, numa monarquia, não existia, como, por exemplo, o Estado laico, instituição do casamento civil, como a separação da igreja do Estado, enfim. E nesse contexto, o Brasil meio que virou um Frankenstein. Por quê? Porque tinha características monárquicas e tinha características republicanas. Então, um dos elementos que perdurou, né, do período monárquico desde 1831 e que durante essa República Velha foi uma característica muito predominante, que foi a questão do coronelismo. Eu diria ainda que hoje no Brasil ainda é algo muito presente e forte na vida de todos nós brasileiros, principalmente quando a gente resolve dar umas caminhadas aí pelos nossos interiores, né? Enfim. De onde é que vem essa ideia do coronelismo? Ela surge nesse ano de 1831 num Brasil que não tinha exército, que não tinha força militar, algo que ainda estava surgindo, né? Até mesmo porque o Brasil tinha acabado de conseguir sua independência. Então, houve uma tentativa de criação de uma guarda nacional, que era uma espécie de um início do exército brasileiro. E dentro dessa guarda nacional tinha muito interesse envolvido das elites brasileiras, dos fazendeiros, enfim. Então muitos conflitos existiam no nosso território, lembrando que o Brasil até essa época, até a República Velha, era um país rural, agrário, né? A maioria da população vivia no meio rural. A República Velha é quando começa a transição para um país mais urbano, mas era rural, então o poder girava em torno dessa região, no campo. Então, esses fazendeiros, no período monárquico, acabaram ganhando muito poder. E esse poder, num determinado aspecto, através da troca de favores, dos apoios políticos, surgiu através da patente do coronel, que muitas vezes era atribuída, eram compradas, enfim. Então, muitos fazendeiros passaram a ser coronéis de fato, né? Tinha um título lá de coronel, a patente mesmo, né? Sem ter feito parte de uma vida militar, digamos assim. E na República Velha nós tivemos um momento em que esses fazendeiros ainda tinham muito poder. Inclusive foi um dos motivos pelo qual Dom Pedro II saiu do poder. Foi a oposição dos fazendeiros que não foram indenizados com o fim da escravidão, né? Uma crise muito forte que existe no Brasil devido ao fim do escravismo e de um débito que esses fazendeiros foram exigir a monarquia, e com isso viraram até republicanos de última hora, né? Assim, se transformaram em republicanos como uma forma de fazer oposição a Dom Pedro II. Enfim, então esses fazendeiros mantiveram esse poder ao longo da República Velha. E esse poder era aplicado através na grande maioria das vezes, na troca de favores, troca de interesse. Então construía algo para aquele popular, dava um alimento para aquele outro popular, um cargo político, e que até mesmo partia até mesmo para a violência, né? Dependendo da situação, usava-se da força, da violência para poder manter a ordem e o poder. E isso ao longo dos processos eleitorais da República Velha foi uma prática muito forte, muito constante, que inclusive passou até a se chamar de voto de cabresto, porque é como se você fosse levar o eleitor para votar. Lembrando que o voto na República Velha era aberto, então todo mundo podia ver você votando.
né? Hoje não é assim, hoje é secreto, então eu não posso simplesmente chegar lá na cabine de votação onde você está votando, sair correndo e ver em quem é que você está votando. Isso não é possível hoje, né? O voto é secreto, mas nessa época não, nessa época era aberto, então isso acabava dando margem para muito domínio de controle nos períodos eleitorais, enfim, que ficou conhecido como esse voto de cabresto. Então esse poder local dos fazendeiros é o que foi chamado de coronelismo, que se vive de uma forma bem clara através desses processos eleitorais, onde uma nova configuração estava surgindo no país, mas como Frankenstein, como eu estava comentando, ainda não eram, nem era uma república, nem eram aqueles antigos poderosos da monarquia, um negócio meio amorfo. Então, essa prática ficou condensada através da política dos governadores, que é outro elemento muito importante da gente não esquecer sobre a República Velha, que era uma política onde existia um esquema onde o governo federal se conectava com o estadual, que se conectava com o municipal. E o municipal, óbvio, que eram esses fazendeiros no campo, no meio rural, já que a maior parte da população brasileira vivia no campo. Então, o governo federal concedia investimentos, verbas, apoio para o governo estadual, que fazia o mesmo para o governo municipal, para esses fazendeiros. Em contrapartida, eles iriam conseguir votos, tanto para o governo estadual como federal. Então, aquele poder local ficava marcado por essa questão dessa troca de favores e interesses nesse poder nacional, né, no país como um todo. E aí, também ficou muito marcada a questão do que hoje nós chamamos de política de café com leite. Por quê? Porque foi um momento onde houve uma grande alternância do poder entre os políticos de dois estados muito fortes, muito ricos naquele momento, que era Minas Gerais e São Paulo. São Paulo ficou conhecido como café do leite porque São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais de leite. E tinham muito poder, muita riqueza, e isso permitiu que eles ficassem muito tempo no poder nesse período. Daí veio esse famoso apelido de política de café com leite. Quando é que esse coronelismo começa a cair? Quando é que essa estrutura começa a mudar? Com a subida de Getúlio Vargas ao poder. Aí, gente, vai mudar muita coisa, né? Muitas dessas estruturas, dessas elites desse período vão perder poder, vão fazer oposição a Getúlio Vargas, enfim. Vai ser um momento de grandes outras mudanças que vão acontecer no nosso país. Mas espero que tenha ajudado um pouco sobre esse período da República Velha. Lembrando que meu intuito foi colocar alguns pontos principais, principalmente relativos a essa forma de poder, que era o coronelismo, e que é um tema muito recorrente, né? Por isso a importância da gente refletir e estudar sobre esse tema. Beleza? Obrigado pela atenção, gente, e até a próxima.